Olá meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Como sempre, com uma mandala, essa mandala que você está vendo na tela, que é para você desenvolver seu autoconhecimento enquanto você assiste o vídeo. Para mais mandalas, para outras finalidades, para você usar e ver como é que usa no site passarodoar.com, em práticas espirituais mandalas. Eu andei estudando psicologia, sobre os pecados, sobre os ciúmes, e em quase todos eles está conectado a nossa falta de consciência ligada à baixa autoestima. E os pecados são uma coisa que pegam nossos defeitos espirituais, quase todos. E a baixa estima é a causa de quase todos, como por exemplo do orgulho, da inveja, da vaidade, e muitos outros estão ligados à falta de autoestima, né? E o Senhor da Luz Prateada, quando eu conversei com o Senhor da Luz Prateada, que eu perguntei para ele o que a gente podia fazer para evoluir espiritualmente, que é o autoconhecimento e evolução espiritual. Ele disse que é o seguinte: é a gente se amar e se amar. E o que a gente tem que vencer para atingir o nosso autoconhecimento, né? O que a gente está vencendo? A gente está vencendo nossos defeitos psicológicos, que são os pecados. São muitos pecados, né? E também o ciúme, a falta de autoestima, possessão, tudo isso está ligado aos pecados. O ciúme no sentido da gente não se sentir valorizado, não se sentir o suficiente para o outro. Isso bem no nosso inconsciente, né? São questões que a gente não sabe, que a gente precisa buscar o autoconhecimento para descobrir. E um autoconhecimento bem profundo. Muitas vezes a gente não tem consciência de nada disso, e até muitas vezes se protege, se defende desses conhecimentos, negando eles. Que é o que acontece. Muitas vezes eu também negava, eu falava, só sinto ciúmes, mas eu não tenho problema de autoestima. Hoje, passando pelo autoconhecimento, eu vejo que o meu ciúmes, que meu orgulho, depois de muito tempo de autoconhecimento, muito tempo mesmo trabalhando no autoconhecimento, eu vejo que realmente é um problema de autoestima. Então, pessoal, a gente não sabe, não imagina o quanto é importante a autoestima. Antigamente eu fazia mandala para autoestima, mas como que é um trabalho demorado, eu tinha tirado porque as pessoas acabam não acreditando, porque pra gente trabalhar a autoestima é demorado, porque o autoconhecimento é demorado. Então, o que a gente pode fazer de imediato para se autoconhecer, para se melhorar, é buscar se amar o tempo inteiro. Mas a gente entender e enxergar as coisas, que a raiz das coisas, a autoestima, leva tempo. Então eu tirei as mandalas, porque é uma coisa que leva tempo e as pessoas perdem a credibilidade, as pessoas acham que não estão se autoconhecimento, porque não estão resolvendo os problemas dela de autoestima, quando na verdade é um problema que exige muito, né? Como numa terapia, demoraria para a pessoa se perceber sua autoestima. Mandala é a mesma coisa, mas eu vou reativar porque agora estou percebendo a importância da autoestima. Ou você trabalhando no autoconhecimento, autoestima, tudo você está evoluindo espiritualmente. O Senhor da Luz Prateada fala muito, né? O que é difícil a gente amar, né? A gente amar o outro, para a maioria das pessoas, não é difícil amar o outro. Ela ama o outro. Pelo menos muitas pessoas, o que é difícil é amar os inimigos e amar a si mesmo. Isso é o mais difícil normalmente pra gente, né? E mais normalmente possível que todo mundo pode assumir ou não tem esse problema de se amar. Então, por exemplo, falando um pouquinho do orgulho, da vaidade, né? Que eu falei nos textos, mas eu falei nos vídeos, né? A gente tenta compensar a nossa falta de autoestima por querer sobressair sobre os outros no orgulho ou numa autoapreciação dos outros na vaidade, quando na verdade é a gente que tem que se amar para resolver o problema de autoestima, e é assim que a gente resolve. E quando a gente se ama, os outros passam a amar a gente também. Então é isso, pessoal, eu fico um pouquinho tentando explicar as coisas, como é que funcionam as coisas do autoconhecimento. Por quê? Porque a pessoa, elas não têm consciência e se protegem desses conhecimentos negando eles. A autoestima é uma coisa muito básica, é muito importante, está na raiz de muita coisa espiritual, que a gente precisa vencer os pecados, precisa vencer o orgulho, precisa vencer a vaidade, precisa vencer o ego. E o ego está muito na raiz da autoestima. Para vencer o ego, a gente trabalhando a autoestima, a gente consegue vencer muito o ego. E não é um inimigo espiritual a autoestima.
por mais que em níveis muito elevados a pessoa se esqueça a si mesma, a gente precisa trabalhar a autoestima. E talvez se amar, e até mesmo para a gente atingir altos níveis de espiritualidade, a gente precisa de autoestima. Então é isso, pessoal. Fiquem com luz, ser de luz. Autoestima é importante demais. Pássaro do ar, conteúdos para te levar. Tem mandalas, benzimentos e orações. Tem cristais, banhos e defumações. Não, defumações não tem não. Mas tem muitas práticas que você pode fazer para evoluir espiritualmente e para você se ajudar e ajudar os outros. Como os benzimentos, por exemplo. Que é só você ler e fazer. É tudo grátis. Orientações de autoconhecimento, informações sobre religião, sobre espiritualidade, metafísica, provas do espiritual. Visitem o site. Se você acha que não existe provas do espiritual, visite o site e venha conhecer.